preto, foi uma bênção. E nesta noite o Senhor preparou para estarmos aqui em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para teu coração, uma palavra que nesses dias Deus tem falado muito no meu coração. Eu quero transmiti-la para você nesta noite. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós já estaremos meditando nessa palavra. Colossenses capítulo 2. Nós iremos ler os versículos de número 13, 14 e 15. Glória a Deus. Amém? Está aqui na tela, né? Os irmãos podem acompanhar a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, não sei se vai bater a tradução, mas eu acho melhor aqui. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Trabalho que Cristo realizou por nós ali na cruz. Amados, às vezes no nosso dia a dia nós acabamos nos desconectando dos céus, e um dos trabalhos do inimigo da nossa alma é fazer com que percamos o rumo daquilo que o Senhor operou por nós, que nós deixamos de observar aquilo que foi feito, aquilo que foi exposto para nossas vidas, o grande plano de salvação que Deus, através de Cristo Jesus, arquitetou para a nossa salvação. E Paulo, escrevendo então aqui aos Colossenses, ele, nessa porção da Bíblia que nós lemos, ele faz menção a respeito desta grande obra que o Senhor operou a nosso favor. E às vezes nós por muita correria e às vezes não tendo um tempo de meditar na palavra, nós deixamos de usufruir das bênçãos de Deus em nossas vidas. E nesta noite, o propósito de estar aqui ministrando a palavra de Deus é que você saia daqui abençoado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E a grande graça de Deus seja derramada sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Isaías, amados, há aproximadamente 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, ele profetizou no capítulo de número 53, no versículo de número 4. Ele diz assim, a partir do versículo 4, estarei lendo:
Ele diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, suas pisaduras, fomos sarados. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha miúda perante os seus tosquinadores, assim ele não abriu a sua boca. Sabe, o Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que o Senhor olhou do céu para a terra e ele não viu um justo, irmãos, nenhum, que pudesse então pagar o preço da sua salvação. Deus olhando do céu, ele não viu. E quando a Bíblia diz que Deus olhando do céu, ele não viu um justo, irmãos amados, na onisciência de Deus, ele olha de Adão até o último homem a pisar na terra, até o último a habitar na terra. E a Bíblia diz então que ele não, nesse período todo, ele não encontrou um justo sequer que pudesse morrer e pagar os nossos pecados. Por isso ele enviou o Filho, Jesus. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que, como falou através do profeta Isaías, Jesus então, irmãos amados, fosse levado à cruz, e ali na cruz ele resgatasse a nossa vida, ele tivesse então a oportunidade de pagar os nossos pecados, a alegria de nos transformar em filho de Deus. Aleluia. Amém? Hoje nós andamos por aí, a lei brasileira, ela quer fazer com que acreditemos que todo ser humano é filho de Deus. Não é assim? Olha, todos nós somos filhos do mesmo Deus, todo caminho leva a Deus, todos nós vamos para o mesmo lugar. E às vezes, irmãos, de tanto a mídia falar, de tanto baterem nessa tecla, muitos homens, muitas mulheres de Deus começam a acreditar nessa coisa. Mas eu quero te dizer que Deus tem um povo especial. O Senhor, não são todos são criaturas de Deus. Ele criou o homem, e quando ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas o pecado, irmãos amados, cometido pelo homem, separou a humanidade do Criador, separou o homem do seu Criador. E agora, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não nasceu, já é filho de Deus, veio ao mundo, é filho. Não, irmãos, o homem veio ao mundo como pecador, ele está, irmãos amados, condenado pelo pecado, ele está preso pelo pecado, condenado, está amarrado por Satanás. Mas quando olhamos para Jesus, aleluia, quando nos voltamos para Jesus, sabe o que ele faz? Ele tira você do pecado, das garras de Satanás, e te transforma, e te coloca na família do Pai, na família de Deus, e agora você é o vitorioso. Ainda que o inimigo quer que você pense o contrário. Mas Isaías vendo
aproximadamente 700, 750 anos antes, ele vendo o grande sacrifício do Senhor, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aí nós às vezes pensamos, né? Mas eu poderia tentar pensar isso, né? Nasci num lar evangélico, fui criado na admoestação do Senhor, aprendi a lei do Senhor desde a pequena infância, e poderia dizer assim: não tenho pecado, estou tranquilo. Mas, irmãos, no Salmo de número 139, no verso de número 16, o salmista fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quanto nem ainda uma delas havia. Ou seja, ele não esperou eu vir ao mundo, eu ainda não havia sido formado, os olhos do Senhor já estavam sobre mim, você ainda não havia forma dentro do ventre, mas os olhos do Senhor já estavam ali sobre você. E sabe o que o salmista está dizendo? Que desde aquela época o Senhor está escrevendo, o Senhor está passando tudo da minha, da tua vida no livro. Aleluia. Que coisa, irmãos amados, toda a minha vida escrita no livro. O salmista ele diz aqui que o Senhor estava escrevendo todas as coisas. Amém? Amém? Aí eu fico pensando, se o Senhor escreveu todas as coisas da minha vida, e isso engloba, irmãos amados, desde minha geração, a formação, o meu nascimento, o meu dia a dia, né? O que pratiquei, o que pensei, o que falei, e aí começa a bater um medo, né? Senhor, eu achava que eu estava de boa, mas a coisa começa a ficar estreita, a coisa começa a ficar diferente, parece que as coisas começam a tomar um novo rumo, e agora onde eu me pegar? Irmãos amados, João, quando o Senhor dá a ele a visão do Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 12, João diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida, de mortos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe, um Deus que nos acompanha desde o ventre da mãe. Preste bem atenção, amados. A Bíblia diz que ele escreveu no livro da minha e da sua vida todas as nossas obras. E agora, isto será usado no último dia para julgamento. Misericórdia. Quantas vezes abracei a irmã
sorrindo, mas pensando, podia morrer. Eita miséria. Sim, não. O pastor Carlos estava aqui falando dos dízimos de oferta. E aí alguém olha assim, rindo, né? Vou dar uma oferta, mas esse pastor tem que falar de dinheiro todo dia. Não, eu vou cantar lá, mas se receber, recebeu, se não receber, problema de cada um. Mas já veio essa vizinha de novo bater palma na minha porta. Aí abre a porta sorrindo para a vizinha. A mãozinha de Deus está só assim, ó. O Senhor está só notando. Nós não vemos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Às vezes fazemos coisas pelo impulso, não é verdade? Do momento, né? Alguns fazem pela ira que tem no coração. No momento, alguém pisou no pé dele e eles carregaram. E tanto são as coisas. Aí João diz assim: eu vi abrir os livros e o livro. Os livros são aqueles que o Senhor começou a escrever quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu não tinha forma, os ossinhos não tinham sido formados ainda. E João viu, aí ele diz assim: e o livro da vida. Agora, irmãos, agora eu vou te dar a boa notícia, que o inimigo não quer que você entenda, que você preste atenção, que você viva isso. Ele quer que você viva amargurado. Tem pessoas que já até pensou assim: ó, pastor, ei, por que eu vim hoje aqui? Você veio para ouvir, porque eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Essa que Deus está escrevendo é a má notícia, né? Que todos nós encaixamos nela às vezes, né? Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. Paulo escrevendo então aqui na sua carta aos Colossenses, preste bem atenção no que nós lemos, né? Capítulo 2 e o versículo de número, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13. Ele diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora o versículo 14, para você dar um glória, hein? Para você dar um glória, e se puder, se quiser, até um salto de alegria. Riscando a cédula que era contra nós. Aleluia! Sabe o que o Senhor fez, irmãos? Aqueles livros que estavam escritos com a tua vida, com o teu dia a dia, naquele dia que você falou assim: pastor, estou aceitando Jesus como meu Salvador. O Pai pegou o livro e rasgou o céu. Aleluia! O Senhor rasgou, agora você está livre. Isaías diz, irmãos, ele faz
ali uma comparação. Ele diz assim: o laço quebrou e a minha alma voou. O passarinheiro tentou me prender com o laço, mas veio Jesus, e João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Satanás estava rindo, mais um. Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Ele veio desfazer as obras do inimigo. Aleluia! O laço quebrou, e hoje eu me alegro porque sou filho de Deus. Aleluia! Paulo registra esta palavra na carta dele aos Romanos, dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Olha, irmãos, eu quero que você saia daqui nesta noite com essa mensagem falando no teu coração. Sabe por quê? Porque ele rasgou a cédula que pesava contra nós. Então, quando você receber a tua vizinha, receba com alegria total no coração. Ah, mas é aquela vizinha que eu vou ganhar ela para Jesus, e ele vai rasgar o livro dela também, aleluia, e ela vai morar no céu comigo. É aquela vizinha, aleluia, que domingo que vem vai estar aqui cantando e adorando o nome do Senhor, aleluia. Oh, aleluia, 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 glória. Sabe, por isso, você não pode andar cabisbaixo. Você não pode andar triste. Sabe por que a gente olha assim e fala assim: mas de novo esse fulano na minha porta? Será que ele não tem casa para morar, não? É porque às vezes nós estamos amargurados. É porque nós, às vezes, não deixamos o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração. Mas o Pai quer te abençoar. O Pai quer que você viva com alegria. O Pai quer que você viva com a cabeça erguida, dando glória. Não só aqui, enquanto o irmão está com a guitarra cantando e nós acompanhando. Não só aqui, irmão. Quando você for encarar o mundão lá fora, a Bíblia diz assim que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, ela guardará o teu coração. Aleluia! A paz de Deus guardará o teu coração. Aleluia! Aleluia! Não é aquela paz, aquela alegria que você tem quando vai numa festa de aniversário. Não é aquela alegria que você vai ter quando encontra um parente, alguém, um ente querido que estava longe e muito tempo você. Não é essa alegria. É uma alegria duradoura. Jesus, ele nos diz o seguinte: no mundo tereis aflição. E ele conclui dizendo assim, ó: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho incrível, eu já vi várias pregações, o pregador diz assim: eu venci o mundo e vós vencereis também. Misericórdia, irmãos. Nós não aguentamos nem o nosso dia a dia, não é verdade? Eu ainda vou ter que vencer também. Não, Jesus falou assim: eu venci o mundo, e eu sou participante, eu aqui, pastor Elias, e você também, nós somos participantes da vitória de Cristo Jesus. É só não nos arredarmos, irmãos amados, da presença dele. Ele está um pouco distante. Não, chame por ele, porque ele virá. Aleluia. Tiago diz assim: aproximai-vos de Deus e ele chegará. Chegai-vos a Deus, ele chegará.
você pense nisso nunca. Ele quer que você fique pensando assim: amanhã eu vou para o trabalho, se o patrão olhar feio, né, eu já mando ele se virar para lá. Se o chefe, né, e ele quer que você fique trabalhando isso na mente, né? Mas a Bíblia diz assim, amados, que tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que te edifica, nisto pensai. E ainda Paulo acrescenta: se houver algum louvor, nisso pensai. Então, se a coisa está estreita no teu trabalho, se a coisa está estreita na tua família, se a coisa está estreita na escola, amado, não baixe a cabeça não. Você tem um Deus poderoso que está com as mãos estendidas, aleluia. Você tem um Deus que vai te dar a vitória, aleluia. Você tem um Deus que é Pai, não é padrasto, aleluia. Às vezes nós recitamos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas no dia a dia aí a pessoa fala assim: ah, pastor, mas quando entra na realidade, é porque a realidade às vezes de muitos é o mundo. A realidade de muitos, irmãos, são as ofertas do mundo. Porque quando a realidade na nossa vida é, irmãos amados, a vontade de Deus, a palavra de Deus, é estarmos na presença do Senhor, a coisa pode arder neste corpo, mas nós sabemos, irmãos amados, que a nossa morada é no céu, nós não somos daqui. O Senhor, Ele vai nos dar a morada. Ele diz: eu vou preparar lugar, e quando estiver preparado eu volto para buscá-lo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Então isso me faz desligar do mundo. Quantas vezes tenho o direito, pela situação, de dar uma má resposta? Quantas vezes tenho o direito, às vezes até de dar uma, né? Tem hora que, não é verdade? Às vezes a gente conhece alguns irmãos que falam assim: ó, pastor, Deus me converteu no coração, mas o braço ainda não. Deus, quando Ele converte, Ele faz a transformação total. Ele vai trabalhar na tua vida em todas as áreas. E Ele vai te preparar para esses momentos. Momentos que você pode, mas não faz. Sabe como que isso chega diante do Pai? Chega com um cheiro suave de perfume de Cristo. Quando você tem o direito de falar: vou falar umas verdades para o pastor, vou falar uma verdade para aquele irmão. Ah, se a irmã olhar para mim, se eu for na igreja hoje, a irmã olhar para mim. Ai, Jesus amado. Mas quando você chega na igreja, o pastor fala e você abaixa a cabeça como ovelha. Vocês viram como que Isaías descreveu Jesus? Ele foi levado como um cordeiro mudo para o matador. E nenhuma daquelas acusações que estava pesando contra Jesus era verdadeira. Ele teria, irmãos, quando Pedro
arranca a espada e corta a orelha daquele soldado, ele teria todo o direito de dizer assim: todos os meus discípulos, pegue a espada, vamos acabar com isso aqui agora. Mas ele fala assim: Pedro, você ainda não entendeu de que espírito sou. Aí levam ele para a cruz, e lá na cruz ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoa esses aí, não sabem o que fazem. Agora, irmãos, sabe o que me dá força para não querer pegar? É saber que ele, quando eu estava morto, ele tomou o meu lugar. E ele rasgou a cédula que pesava contra mim. E além de rasgar, ele fala através do profeta Jeremias, ele fala assim: olha, ô Elias, dos teus pecados não me lembro mais. Isso me dá vontade de sair de joelho, clamando e adorando o nome dele. Me dá vontade de cada dia viver mais na presença dele, estar adorando o nome dele, aleluia. Amados, eu vou te contar um segredo: eu procuro adorar a Deus em todos e qualquer lugar. Sabe por quê? Porque ele é tremendo, ele é maravilhoso, aleluia. Quando eu penso que vou cair, ele me sustenta com suas mãos fortes, aleluia. Ele me põe de pé, aleluia. 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 E aí eu vejo que eu não tenho direito de reclamar contra o meu irmão. Ele só me pediu duas coisas: ame o Pai com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Que coisa gostosa! E amar a Deus, irmãos, é tão bom. Eu estava hoje conversando com o pastor, eu estava falando para ele: é tão bom nós ficarmos na presença de Deus. É tão bom, irmãos, nós não nos desligarmos do Senhor. Sabe por quê? Porque a bênção dele vem sobre as nossas vidas. Nós nos aproximamos dele e somos abençoados. Nós aproximamos dele e aí, irmãos amados, somos vitoriosos. Glória a Deus. Verdade. Então dá vontade de chegar mais perto. O salmista, ele era tão íntimo com Deus, e no Salmo 91 ele fala algo que muitos crentes recitam, mas não vivem, né? Ele diz assim no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, às vezes nós achamos que habitar no esconderijo do Altíssimo é ter 2 horas de culto ao domingo, né? E ter uma carteirinha de membro aqui da igreja e poder contar para os vizinhos: nós somos crentes. Mas habitar no esconderijo do Altíssimo é algo muito maravilhoso. É quando eu for falar uma verdade com o meu pastor, eu falar segundo a palavra de Deus. É quando eu for tratar com o meu vizinho, é tratar segundo a palavra de Deus. É quando eu for encaminhar algo para a igreja, é fazer segundo a palavra de Deus. E quando nós, então,
colocamos a palavra de Deus em evidência na nossa vida, nós iremos descansar debaixo das mãos do Onipotente. Aleluia! Deus se responsabilizará por nossas vidas. Ainda, irmãos amados, que você tiver momento difícil neste mundo, você vai sair como vitorioso, porque o Senhor te garante a vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu fico pensando, às vezes eu fico meditando na vida de Misael, Azarias e Ananias, aqueles 3 jovens que Nabucodonosor mandou lançar na fornalha. O rei diz assim: aquece aí 7 vezes mais a fornalha. Estão me desafiando? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Só que eles tinham, irmãos amados, essa certeza: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Azarias, Misael, Ananias, o rei chamava de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas o nome deles não era isso, era Azarias, Misael e Ananias. Vocês não vão se curvar, vou mandar jogá-los na fornalha. Ei, não adianta insistir, nós não vamos nos curvar. Eu quero ver se esse Deus vai livrá-los da minha mão. Ô rei, se ele nos livrar, livrou. Se não livrar, nós não vamos adorar a tua imagem. Ou seja, nós não vamos pender para o pecado. O rei se enfurece e fala assim: lança esses homens na fornalha. Lançaram, 7 vezes mais aquecida. Os soldados que chegaram para lançá-los na fornalha, com o calor do local, caíram mortos. De repente o rei olha lá dentro da fornalha, estavam os 3 andando de um lado para o outro, sozinhos. Amém? Amém, irmãos? Amém! Não estavam os 3 sozinhos, não? Estava com quem? Glória! O rei olha e fala assim: não são 3 que nós lançamos lá? Eu estou vendo 4, e um é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Sabe, irmãos, o Senhor disse: se você passar pelo fogo, Ele vai estar contigo, passar pelas águas, Ele não vai te abandonar. Aleluia! Ele estará contigo. Aleluia! Ele está com esta igreja, Ele está com o pastor, Ele está com a tua vida. Aleluia! Tenha ousadia como filho de Deus. Aleluia! Saia daqui nesta noite vitorioso. Guarde esta palavra. Os livros que me traria condenação foram rasgados. Pastor, o senhor não erra? Pastor Carlos não erra? Os obreiros aqui não erram? Erramos, irmãos. Por isso eu não falo para você assim. Eu até falo, né? Esses dias eu estava orando, pastor, e Deus me deu ousadia para falar com o Paulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Amém? Nós temos que ter confiança em Deus. Amém. Confiança em Deus, que Ele nos purifica. Pastor, o senhor erro. E aí, irmãos, esse erro, quando eu reconheço que errei, confesso e deixo, alcanço misericórdia. Ele vai para o ralo do esquecimento. E quando eu chegar diante do meu rei, o que vai prevalecer é que o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! E ele vai chamar pelo meu nome e dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Aleluia! Eu ouvirei do Senhor, e você também irá ouvir do Senhor. Aleluia! No livro da vida está escrito ali:
Maria, José, Sebastião, Elias, Carlos. E quando foi gritado lá na frente, Elias, eu vou dizer, estou aqui. E quando o seu nome for chamado, eu quero te enviar dizendo assim, estou aqui. Mas o Senhor peca. Mas o Senhor tem o pecado como modelo de vida, como um projeto de vida? Não. Tem crente que tem. Tem pessoas que às vezes estão na igreja e tem. Amanhã, segunda-feira, tinha que fazer um negócio e eu tenho que ir no carro. Nem que for para dar uma rasteira, mas eu tenho que levantar um dinheiro. Pode, mas aí o nome vai estar escrito nos livros e não no livro. Se ele escreveu o teu nome no livro, exalte o nome dele nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo pode pelejar, mas nunca irá apagar o teu nome do livro da vida. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir apagar. Por quê? Porque o teu nome foi escrito com sangue. E sangue de quem não tinha pecado. Sangue, irmãos amados, daquele que não conheceu o pecado, não viveu o pecado. Sangue, irmãos amados, daquele que subiu a cruz para pagar o teu preço. E nesta noite te dar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar com ele? Amém. Tem remido aqui nesta noite? Coloque-se. Amados, neste momento, eu quero convidá-lo a falar com o Pai, como filho. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos convida para entrarmos diante do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Então nesta noite, você que é coberto pelo sangue, você que aceitou o sacrifício vivo de Cristo, você pode falar com Deus com toda a ousadia, porque Ele é teu Pai e te ama. Ele quer abençoar a tua vida nesta noite. Ele quer derramar graça sobre a tua vida. Se você passou um dia difícil, se você teve uma semana quase que impossível, saia daqui nesta noite aliviado pelo poder de Deus. Saia daqui nesta noite abençoado em o nome de Jesus Cristo. Saia daqui nesta noite como filho de Deus. Aleluia. Comece a falar com o Pai neste momento. Comece a falar com o Pai